Você já pensou que, desde o início da história humana, o pecado entrou no mundo por causa de um alimento? Um simples fruto, mas carregado de desobediência e orgulho. No Jardim do Éden, o demônio não precisou de uma espada para ferir o homem. Bastou um gesto, uma mordida, um alimento profanado. Desde então, o alimento deixou de ser apenas sustento, tornou-se símbolo. Símbolo de comunhão ou de separação, de bênção ou de maldição, de aliança com Deus ou de pacto com o inimigo. Na Bíblia, a mesa é sempre um altar. É na mesa que Abraão recebe os 3 visitantes celestes. É na mesa que o povo de Israel celebra a Páscoa, libertando-se da escravidão do Egito. E é na mesa que Jesus Cristo, na véspera de sua paixão, oferece o maior mistério de amor da história. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. O pão se torna corpo. O vinho se torna sangue. O alimento, santificado por Cristo, torna-se instrumento de salvação, mas o inimigo, que é astuto, tenta constantemente profanar o que Deus santificou. Ele sabe que aquilo que entra em nosso corpo pode tocar também nossa alma. Por isso, desde tempos antigos, ele inspira os homens a consagrarem alimentos não a Deus, mas às trevas. João Paulo II dizia: o mal não é apenas uma ideia. Ele é uma realidade que age, mas cuja força é vencida por Cristo. O Santo Padre nos lembrava que não devemos viver com medo, mas com discernimento, porque o cristão maduro não é aquele que ignora o mal, mas aquele que o reconhece e o vence com a luz da verdade. Imagine comigo, você entra em um mercado, em uma feira ou em uma festa popular. Há cores, cheiros, sons e também alimentos de toda espécie. Alguns parecem inofensivos, doces e belos, mas foram preparados ou oferecidos em rituais que nada têm a ver com Deus. Outros foram deixados em ruas, praças, encruzilhadas ou até misturados em celebrações espirituais que invocam forças estranhas. E sem perceber, muitos cristãos, movidos pela curiosidade, pela inocência ou pela falta de formação, acabam participando, mesmo indiretamente, de realidades espirituais que contradizem a fé em Cristo. É por isso que este vídeo não é um alerta de medo, é um chamado à consciência, à pureza e à fé viva. Porque o alimento, quando consagrado a Deus, é fonte de vida, mas quando consagrado ao mal, torna-se símbolo de escravidão espiritual. São Paulo advertia os primeiros cristãos: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10:21. Palavras duras, mas cheias de sabedoria. A fé cristã não é superstição, é discernimento. Não se trata de viver desconfiando de tudo, mas de compreender que há um mundo espiritual real, onde cada gesto, cada palavra e até cada refeição tem um significado. João Paulo II nos ensinava que o corpo é o sacramento da pessoa, ou seja, aquilo que fazemos com o corpo expressa o que está no coração. Quando comemos algo consagrado a Deus, como o pão e o vinho da Eucaristia, entramos em comunhão com o próprio Cristo. Mas, quando alguém participa de alimentos ligados a cultos ocultos, mesmo que sem intenção direta, corre o risco de se abrir a uma comunhão falsa, uma comunhão que não vem de Deus. É por isso que a Igreja sempre abençoa os alimentos, especialmente nas grandes festas: Páscoa, Natal, São João, Corpus Christi, porque o alimento precisa ser purificado e devolvido ao seu verdadeiro sentido, dom de Deus para o corpo e para a alma. O Papa também dizia, com voz firme e paternal: não tenham medo, abram as portas a Cristo. Ele falava de abrir o coração, mas podemos também aplicar essa exortação à nossa mesa. Abrir a mesa a Cristo significa convidá-lo para estar presente em tudo o que comemos, em tudo o que partilhamos. Significa não aceitar alimentos espiritualmente duvidosos, não brincar com o oculto, não misturar a fé com superstições. Pense por um momento: quantas vezes você abençoa sua comida antes de comer? Quantas vezes você convida Jesus para estar presente na sua refeição? Ou quantas vezes você come algo sem saber de onde vem, o que representa ou a quem foi oferecido? Vivemos tempos de confusão espiritual. Muitos chamam o mal de bem e o bem de mal. Muitos falam de energia, forças, consagrações, mas esquecem que há apenas uma fonte verdadeira de vida: Deus Pai, Criador do céu e da terra. Por isso, este vídeo quer abrir seus olhos, não para que você viva com medo, mas para que viva com fé, com discernimento e com autoridade espiritual. Porque o cristão, quando conhece a verdade, é livre. E como dizia João Paulo II, a liberdade se constrói na verdade. O alimento é um presente divino.
divino. Não deve ser instrumento de manipulação espiritual. Quando o inimigo consagra algo, ele tenta distorcer o significado sagrado do alimento. Mas quando o cristão consagra tudo a Deus, o mal perde o poder. Por isso, antes de falarmos dos 5 alimentos que exigem discernimento, precisamos entender o valor espiritual do alimento. Ele é ponte entre o corpo e a alma, entre o humano e o divino. E a pergunta que se levanta é: a quem pertence a sua mesa? É uma pergunta séria e libertadora. A quem pertence a sua mesa? Ao Deus da vida, que abençoa e santifica tudo o que você tem? Ou às forças da escuridão, que se infiltram disfarçadas de cultura, festa e tradição? Nos próximos capítulos, você vai compreender por que o alimento é um canal espiritual, como o mal tenta se esconder sob símbolos inocentes e como o cristão pode proteger-se, consagrando tudo ao Senhor. Mas lembre-se, o poder do mal é limitado. Ele não vence o cristão que vive na graça, que reza, que confessa, que comunga e que abençoa tudo o que possui. Porque, como ensinava o Papa, Cristo é a resposta definitiva a todas as perguntas do homem. Este vídeo é um convite à vigilância, à fé e à santidade na vida cotidiana. Porque até mesmo em algo tão simples como o que comemos, podemos escolher entre o reino da luz e o reino das trevas. Feche os olhos por um instante. Imagine Cristo sentado à sua mesa. Imagine ele abençoando cada pão, cada copo, cada gesto. É isso o que significa viver na presença de Deus. Não permitir que nada em nossa vida seja separado do seu amor. Desde o primeiro instante da criação, o alimento foi um dom. Deus, em sua infinita bondade, não apenas criou o homem e a mulher, mas também preparou para eles um jardim, o Éden, repleto de frutos, águas e beleza. Eis que vos dou todas as plantas que produzem semente, e todas as árvores frutíferas. Isso vos servirá de alimento. Gênesis 31:29. O alimento, portanto, é a primeira linguagem do amor divino. Antes mesmo de o homem falar, Deus já o alimentava. Antes de Adão fazer sua primeira oração, Deus já havia posto diante dele uma mesa celestial. Mas a história muda quando o homem decide comer sem obedecer. O mesmo dom que deveria unir o homem a Deus torna-se o instrumento de sua queda. O fruto proibido não era veneno em si. O que o tornou profano foi a desobediência, a falta de confiança, o desejo de ser como Deus. E aqui já se revela o mistério que atravessa toda a história humana. O alimento é mais do que matéria. É um sinal espiritual. Ele representa comunhão, pacto, relação. E o modo como nos relacionamos com o alimento expressa o modo como nos relacionamos com o Criador. O alimento como sinal de comunhão em todas as culturas. Comer é um ato de aliança. Sentar-se à mesa com alguém é partilhar vida, intimidade, confiança. Por isso, Jesus não escolheu o discurso, nem a espada, nem o poder como sinal de sua presença eterna. Ele escolheu o pão e o vinho. Na última ceia, o alimento tornou-se o sacramento da união perfeita entre Deus e o homem. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Mateus 26:26-28. João Paulo II dizia com profunda reverência: a Eucaristia é o coração do mundo, porque nela Cristo se faz alimento do homem. Perceba a inversão divina. O homem, que no Éden quis comer por orgulho, agora é alimentado por pura misericórdia. No Éden, o alimento foi o meio da queda. No cenáculo, tornou-se o meio da salvação. É como se Deus dissesse: se o homem se perdeu comendo fora da minha vontade, eu o resgatarei dando-me em alimento. O corpo é templo e a mesa é altar. João Paulo II insistia na teologia do corpo. O corpo é sacramento da pessoa, expressão visível da alma invisível. O que fazemos com o corpo tem um eco espiritual. Por isso, até mesmo o ato de comer é uma confissão de fé. Quando um cristão se alimenta, ele não apenas nutre o corpo, ele agradece, ele abençoa, ele reconhece. Cada refeição, por menor que seja, pode ser uma liturgia doméstica. O lar cristão é uma pequena igreja e a mesa é o seu altar. Quando oramos antes de comer, não é um gesto mecânico, é um ato de consagração. Estamos dizendo: Senhor, este alimento vem de ti, que ele me sirva para o bem e não para o mal. Mas quando o alimento é consumido sem gratidão, sem oração, sem consciência, o homem se torna escravo do apetite. E o demônio, que conhece a fraqueza humana, tenta justamente corromper aquilo que deveria ser santo. O alimento como alvo espiritual. É curioso perceber que, em toda a Bíblia, os grandes momentos espirituais estão ligados à comida.
comida. No deserto, Deus alimenta o povo com o maná. No Monte Carmelo, Elias oferece um sacrifício, e o fogo do céu consome o alimento como sinal da presença divina. E em Belém, cujo nome significa literalmente casa do pão, nasce aquele que dirá: Eu sou o pão da vida. João 6,35. Nada disso é coincidência. Deus quer nos ensinar que o alimento é sagrado quando oferecido a Ele. Mas, da mesma forma, o inimigo tenta usá-lo como meio de afastar o homem do Criador. Assim como Deus recebe ofertas de pão, vinho e azeite, os cultos pagãos também sempre ofereceram banquetes aos ídolos. No Antigo Testamento, o Senhor advertia Israel: Não comerás nada que tenha sido sacrificado aos ídolos. Êxodo 34:15. Porque comer o que foi oferecido aos falsos deuses era participar de sua mentira espiritual. São Paulo retoma essa ideia séculos depois. Em Corinto, quando muitos cristãos compravam carne sacrificada em templos pagãos, o apóstolo não os condena com medo, mas com sabedoria. Sabemos que o ídolo nada é no mundo, mas nem todos têm essa ciência. 1 Coríntios 8:4-7. Ou seja, o problema não está na matéria do alimento, mas no espírito que o cerca. A carne em si não é impura, mas o gesto de comunhão com o mal o torna impuro. É uma lição para todos os tempos. A intenção espiritual transforma o sentido do alimento, entre a bênção e a profanação. Por isso, há dois caminhos diante de nós: o alimento abençoado, que se torna canal da graça, e o alimento profanado, que se torna símbolo de engano espiritual. A bênção purifica. A profanação contamina, não fisicamente, mas espiritualmente. Quando um alimento é consagrado em rituais de bruxaria, o objetivo é um só: criar uma comunhão falsa. Aquele alimento não é oferecido a Deus, mas a entidades que buscam usurpar o lugar do Senhor. E quando alguém o consome sem discernimento, entra, ainda que sem querer, em um terreno espiritual perigoso. Mas atenção, o cristão não deve viver com medo, e sim com autoridade espiritual. João Paulo II repetia com voz firme: Não tenham medo, Cristo venceu o mundo. Portanto, o poder do mal é limitado. Nenhum alimento pode dominar aquele que vive em estado de graça, que confessa, que reza, que consagra sua vida e sua mesa a Deus. O problema não é o alimento em si, é o coração que o consagra. O pão pode ser o corpo de Cristo, ou pode ser símbolo de idolatria. A diferença está em quem o oferece e a quem ele é oferecido. A importância da bênção e da gratidão. A tradição cristã sempre valorizou o gesto simples de abençoar a comida. É uma oração breve, mas poderosa. Senhor, abençoai este alimento que vamos receber. Que ele nos fortaleça para vos servir melhor. Com essa oração, o cristão declara: Esta mesa pertence a Cristo. Nenhuma força contrária tem poder aqui. João Paulo II via na bênção dos alimentos uma expressão do amor cotidiano de Deus. Ele dizia: O amor se manifesta nas pequenas coisas, na mesa, no trabalho, na oração simples. O demônio odeia o gesto da bênção, porque ela transforma o comum em sagrado. Onde há bênção, não há espaço para o mal. Onde há gratidão, não há brecha para a tentação. Por isso, a vida cristã é feita de gestos. O sinal da cruz, a oração, a bênção. São armas simples, mas revestidas de poder espiritual. Comer como ato de fé. Quando o cristão entende o sentido espiritual do alimento, ele transforma o cotidiano em oração. O café da manhã se torna um ato de gratidão. O jantar em família se torna celebração de amor. O pão partido se torna memória de Cristo. E mesmo o jejum ganha novo valor. Não é punição, mas purificação. João Paulo II dizia: O corpo, quando jejuamos, aprende a obedecer ao Espírito, e o Espírito se abre mais a Deus. O alimento, então, se torna professor. Ele nos ensina a equilibrar desejo e disciplina, prazer e propósito, fome e fé. O discernimento que liberta no tempo presente. Muitos confundem espiritualidade com energia, magia ou misticismo. Mas a fé cristã não é manipulação de forças, é entrega ao amor. Enquanto o mundo fala em alimentos energizados ou consagrados, o cristão fala em alimentos abençoados. A diferença é essencial. A magia tenta dominar o sagrado. A fé se submete ao sagrado. Quando alguém come algo consagrado fora de Deus, tenta absorver um poder que não vem do alto. Mas, quando o cristão abençoa seu alimento, ele o devolve à sua origem, o Criador. Eis o verdadeiro sentido espiritual do alimento: reconhecer que tudo vem de Deus e tudo deve voltar a Ele. O mal, dizia São João Paulo II, não é uma força abstrata, mas uma realidade espiritual
espiritual que age nas sombras, buscando distorcer tudo o que é sagrado. E poucas coisas são tão sagradas quanto o alimento. Esse gesto cotidiano que une corpo e alma, natureza e graça, homem e Deus. Desde o início, o demônio tenta inverter os sinais divinos. Se Deus transforma o pão em corpo, o inimigo tenta transformar o pão em idolatria. Se Cristo se oferece como alimento de vida, o mal tenta oferecer banquetes de morte, mascarados de espiritualidade, prazer ou prosperidade. Não se trata de medo, mas de discernimento. O cristão maduro não é aquele que foge do mundo, mas aquele que o ilumina com a luz da verdade. Por isso, precisamos entender como o alimento pode ser instrumento de comunhão com Deus, mas também, quando consagrado ao mal, se tornar canal de escravidão espiritual. 1. A lógica do inimigo. Profanar o que é santo, o inimigo não cria nada. Ele apenas corrompe o que Deus criou. Assim como uma mentira precisa de um fragmento de verdade para parecer convincente, o mal se disfarça de luz, de bondade, de festa. Ele usa os mesmos símbolos de Deus, mas inverte seu sentido. No Éden, o fruto era belo, agradável à vista e parecia bom para comer. E foi exatamente isso que enganou Eva. No, a aparência do bem escondeu a intenção do mal. Assim também acontece com certos alimentos consagrados em rituais de bruxaria, magia ou superstição. Eles se apresentam como símbolos de gratidão, prosperidade ou proteção, mas são, na verdade, instrumentos de separação de Deus. O problema não está na matéria, o pão, a carne, a fruta, mas no espírito a quem são oferecidos. O catecismo da Igreja Católica é claro: todas as práticas de adivinhação, magia e feitiçaria contradizem a honra e o respeito, misto de temor amoroso, que devemos unicamente a Deus. CIC, parágrafo 116. E também, toda forma de adoração que não se dirige ao Deus verdadeiro é idolatria. CIC, parágrafo 112. Quando alguém consagra um alimento a uma entidade, invocando-a ou pedindo-lhe bênção, está criando um vínculo espiritual com essa força. Mesmo que pareça uma simples oferenda, há ali uma aliança invisível, uma comunhão com o mal. 2. O poder espiritual da consagração. Toda consagração, seja para o bem, seja para o mal, é um ato espiritual real. Na fé cristã, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, o Espírito Santo os transforma substancialmente no corpo e sangue de Cristo. Não é apenas simbólico, é real. Da mesma forma, em rituais ocultos, quando alguém consagra um alimento a entidades espirituais, há também uma invocação real, não divina, mas demoníaca. Os espíritos malignos, que não podem criar, se alimentam da intenção humana: orgulho, vaidade, desejo de poder, medo, curiosidade. Cada um desses sentimentos é uma porta aberta pela qual o mal se infiltra. João Paulo II dizia: o mal penetra no homem quando este se fecha à verdade e à graça. O que torna perigoso o alimento consagrado ao mal não é a substância, mas a intenção. Um bolo, um vinho, uma fruta, em si, são dons de Deus. Mas, quando oferecidos a uma entidade ou usados para fins ocultos, tornam-se sinais de rebeldia espiritual. São Paulo enfrentou essa questão em Corinto, cidade repleta de templos pagãos. Muitos cristãos perguntavam se podiam comer carnes sacrificadas aos ídolos, vendidas no mercado. A resposta do apóstolo foi prudente e pastoral: sabemos que o ídolo nada é, mas não é a todos que foi dada esta ciência. 1 Coríntios 8, 4, 7. O que ele queria dizer era: o alimento não tem poder próprio, mas quem o consagra e quem o consome pode dar-lhe um sentido espiritual. Por isso, é melhor evitar o que foi oferecido ao mal, para não participar de sua mentira. 3. As falsas promessas do alimento consagrado, o mal nunca se apresenta como mal. Ele promete saúde, riqueza, proteção, amor, poder, mas sempre fora da vontade de Deus. Em muitos rituais de magia e bruxaria, os alimentos são usados como instrumentos de troca. Ofereço isso para receber aquilo. É a negação da graça. Enquanto Deus dá gratuitamente, o inimigo vende ilusões, e o preço é sempre a alma. João Paulo II, em sua carta Dominum et Vivificantem, disse: o pecado do homem é, em última análise, a recusa de aceitar o dom do Espírito Santo. Toda tentativa de buscar poder espiritual fora de Deus é uma recusa do Espírito. E o alimento consagrado ao mal é um símbolo concreto dessa recusa. As práticas ocultas usam alimentos para materializar a comunhão com forças espirituais. São os banquetes dos ídolos, denunciados desde o Antigo Testamento. No livro de Daniel, os jovens
os hebreus se recusaram a comer a carne e o vinho do rei, porque haviam sido oferecidos aos deuses pagãos. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel 1:8. Deus os recompensou com sabedoria e força. A lição é simples e eterna. É melhor renunciar ao banquete do mundo do que perder a comunhão com Deus. 4. Os sinais de alerta nos tempos atuais hoje, o inimigo já não se apresenta como ídolo de pedra, mas como espiritualidade alternativa. Ele fala de energias, rituais de prosperidade, alimentação mística, magia natural. Tudo parece inofensivo, mas o veneno espiritual está na raiz. Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos e tutoriais ensinando a consagrar alimentos para atrair amor, sucesso, proteção. São versões modernas das antigas oferendas. E muitos cristãos, por curiosidade ou inocência, acabam participando desses rituais, sem perceber que estão abrindo brechas espirituais. A igreja nos alerta: o mal se disfarça de bem. Ele não aparece com chifres, mas com aparência de sabedoria, leveza, espiritualidade. E é por isso que João Paulo II insistia tanto na formação da consciência. Ele dizia: uma fé ignorante é uma fé vulnerável. A melhor proteção contra o engano não é o medo, é o conhecimento da verdade. Quanto mais conhecemos Cristo, menos espaço o inimigo tem para confundir-nos. 5. O alimento e a batalha espiritual. A batalha espiritual não é apenas no campo das ideias. Ela se manifesta nas realidades concretas. Assim como a cruz é um sinal físico de salvação, o alimento profanado pode ser um sinal físico de afastamento. Quando alguém consome algo consagrado ao mal, ainda que sem saber, pode experimentar uma espécie de desordem espiritual, tristeza, confusão, sensação de peso interior. Mas não é motivo de pavor, porque o poder da bênção é infinitamente superior ao poder da maldição. A oração, o sacramento da confissão e a comunhão restauram toda ferida espiritual. Nada que o mal toque permanece impuro quando é entregue a Deus. Por isso, o cristão deve reagir não com medo, mas com fé. Ao perceber algo duvidoso, um alimento oferecido, uma lembrança de ritual, uma refeição com intenções estranhas, basta rezar: Senhor Jesus Cristo, abençoai e purificai tudo o que entra em meu corpo e em minha alma, e nada contrário ao vosso amor tenha poder sobre mim. E então, fazer o sinal da cruz sobre o alimento. Simples, mas poderoso. 6. A vitória do amor sobre a profanação. João Paulo II nos lembrava que Cristo não veio para destruir o mundo, mas para salvá-lo. Isso significa que, mesmo aquilo que foi profanado, pode ser redimido. A graça restaura o que o pecado destruiu. O alimento, mesmo se um dia foi usado para o mal, pode ser purificado. A criação pertence a Deus, sempre. O inimigo pode corromper o uso, mas nunca a essência. Quando um cristão reza, abençoa e oferece tudo a Deus, o poder das trevas é desfeito. É por isso que João Paulo II dizia com tanta firmeza: o cristão é chamado a ser luz nas trevas, e não cúmplice delas. A luz não teme a escuridão, ela simplesmente a dissipa. Assim deve ser nossa atitude: não fugir do mundo, mas consagrá-lo novamente a Deus. E isso começa com algo tão simples quanto o alimento sobre nossa mesa. João Paulo II dizia: a fé não é medo do mundo, mas a coragem de purificá-lo com o amor de Cristo. Por isso, o objetivo deste capítulo não é julgar pessoas, culturas ou tradições, mas abrir os olhos espirituais para que cada cristão compreenda como o inimigo age silenciosamente, corrompendo sinais que pertencem a Deus. Muitos alimentos usados em rituais ocultos são belos à vista, saborosos e, em si mesmos, dons da criação. Mas o problema está na intenção espiritual que os envolve. A seguir, veremos 5 exemplos populares de alimentos frequentemente ligados a consagrações ocultas, analisados à luz da fé cristã. Bolos e doces usados em oferendas espirituais. Imagine caminhar por uma rua e ver, sobre uma encruzilhada, um prato de doces coloridos, bolos e refrigerantes. Muitos pensam que é apenas superstição, mas espiritualmente há ali um gesto de consagração. Esses alimentos são, em certas práticas esotéricas, presentes oferecidos a entidades, como se o homem pudesse negociar bênçãos espirituais. Mas o alimento oferecido fora da vontade de Deus se torna sinal de idolatria. São Paulo advertia os cristãos: o que os pagãos sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10:20. O problema não está no doce em si, que é um símbolo de alegria, mas na sua destinação espiritual. Um bolo preparado para agradar a um espírito
espírito não é alimento, é oferenda de separação. Quem o come ou aceita, mesmo por curiosidade, pode participar dessa comunhão falsa. Por isso, a orientação cristã é simples. Não toque, não consuma, não aceite o que foi consagrado fora do nome de Jesus. Apenas reze. Peça a Deus que abençoe aquele lugar e siga em paz. Cristo é o único doce verdadeiro que sacia a alma. São João Paulo II. Carnes consagradas em rituais de sacrifício em muitos lugares do mundo e até em algumas festas regionais. Ainda se realizam sacrifícios de animais em nome de entidades ou forças espirituais. Carnes são depois consumidas ou distribuídas. O gesto parece cultural, mas espiritualmente é um ato de consagração ao mal. A Bíblia é clara: não comereis carne sacrificada aos ídolos. Atos 15, 29. O motivo é profundo. Comer o que foi sacrificado fora de Deus é participar, mesmo indiretamente, do culto falso. São Paulo explica que não há poder nos ídolos, mas há sim poder na intenção espiritual que envolve o rito. No Antigo Testamento, Deus ordenou sacrifícios para si, e neles havia bênção. Mas os povos pagãos faziam o mesmo gesto, só que dirigido aos demônios. O gesto exterior é idêntico. O que muda é o espírito. Hoje, muitas carnes consagradas circulam sem que as pessoas saibam, em banquetes, festas ou até presentes. Por isso, o cristão deve sempre rezar antes das refeições, pedindo: Senhor, abençoai e purificai este alimento, que nada contrário à vossa vontade permaneça nele. João Paulo II lembrava: a vitória do cristão não é fugir do mal, mas transformá-lo pela graça. Assim, até a carne, se abençoada e consagrada novamente a Deus, perde toda a impureza espiritual. Bebidas fermentadas consagradas em rituais, o vinho, a cachaça, a cerveja, bebidas comuns em nossa cultura, também são usadas em rituais de invocação espiritual. Muitos magos ou feiticeiros consagram bebidas alcoólicas a entidades, pedindo poder, inspiração ou proteção. A bebida é símbolo de comunhão. Na missa, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Mas nas trevas, o mesmo vinho é oferecido para invocar o que é contrário ao Espírito Santo. O inimigo gosta de imitar Deus. Ele cria seus sacramentos falsos, alimentos, palavras, gestos, todos invertendo o sentido da graça. Por isso, quando se fala em beber em homenagem a alguém ou tomar em nome de um espírito, há ali uma consagração oculta. Mesmo que pareça brincadeira, espiritualmente é uma invocação. São João Paulo II alertava os jovens: tudo o que consagramos fora de Cristo nos escraviza. Só o que entregamos a Ele nos liberta. A orientação cristã é clara: não participar de rituais com bebidas consagradas, nem aceitar oferendas. Se for algo involuntário, basta rezar: Senhor Jesus, purificai-me com o vosso sangue e abençoai o que foi profanado. O sangue de Cristo é mais forte que qualquer consagração das trevas. Frutas deixadas em altares ou encruzilhadas é comum ver frutas, maçãs, bananas, uvas, laranjas, deixadas sobre panos coloridos, velas ou pratos como ofertas de energia. Essas frutas, embora pareçam inofensivas, são muitas vezes usadas para canalizar intenções espirituais. Cada fruta simboliza algo: amor, riqueza, paz, poder. Mas a palavra de Deus ensina: toda dádiva boa vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Se a bênção não vem de Deus, não é bênção, é engano. O demônio sabe que o alimento é sagrado. Por isso, ele o usa como instrumento de sedução espiritual, especialmente com quem busca ajuda fora da oração e dos sacramentos. Essas frutas consagradas carregam intenções espirituais e não devem ser tocadas nem recolhidas. João Paulo II, dizia: o cristão não precisa buscar forças ocultas. Ele tem o Espírito Santo que tudo renova. Por isso, diante de uma oferenda ou alimento deixado em lugares públicos, não tenha medo, apenas abençoe com o sinal da cruz e siga. Onde há oração, o mal perde o poder. Pães ou bolos de prosperidade e magia branca. Vivemos tempos em que a magia se disfarça de espiritualidade positiva. Muitos rituais modernos ensinam a consagrar pães, bolos ou farinhas para atrair prosperidade, amor ou proteção. As pessoas colocam intenções sobre o alimento, acendem velas, recitam mantras e depois o comem ou o distribuem. Tudo parece inofensivo, mas o gesto é o mesmo do Éden: querer o poder sem a obediência a Deus. Esses alimentos de magia branca
são, na verdade, instrumentos de auto-idolatria, o homem se colocando no centro, tentando criar sua própria bênção. Mas a prosperidade verdadeira vem da graça, não de rituais. Jesus multiplicou pães não por magia, mas por compaixão. E João Paulo II lembrava: a verdadeira abundância é ter o coração cheio de Deus. Por isso, o cristão não deve participar nem divulgar essas práticas. A melhor magia é a oração, o trabalho honesto e a confiança na providência. Quando o alimento é consagrado a Cristo, ele se torna bênção. Quando é consagrado ao ego ou ao oculto, ele se torna veneno espiritual. João Paulo II dizia: a vitória da luz sobre as trevas não se conquista pela força, mas pela fidelidade a Cristo. A melhor forma de enfrentar o mal não é com medo, mas com fé viva e constante. O demônio não resiste à alma que confia plenamente em Deus. E a maior arma do cristão é a vida consagrada, isto é, entregar tudo a Cristo, o corpo, o coração e até a mesa de cada dia. O cristão não vive com medo, mas com discernimento. Antes de tudo, precisamos recordar: o mal é limitado e Cristo já venceu. A cruz é o sinal definitivo de que a luz triunfou. Por isso, o cristão não deve temer alimentos profanados, nem rituais ocultos, mas deve viver desperto e prudente. São Paulo dizia: examinai tudo e ficai com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O discernimento é o primeiro escudo. Saber distinguir o que vem de Deus e o que vem das trevas é parte da maturidade espiritual. Isso se aprende com oração, leitura da palavra e vida sacramental. João Paulo II insistia: a ignorância da fé é a porta por onde entra o medo. Por isso, o primeiro passo para se proteger é formar a consciência cristã, conhecer a verdade que liberta, estudar o Evangelho, amar a Eucaristia e reconhecer que toda a criação pertence a Deus. O inimigo tenta nos fazer crer que ele tem poder sobre o mundo, mas é mentira. O mundo pertence a Cristo e cada alimento pode ser purificado e santificado quando é oferecido ao Criador. 2. A oração de bênção, escudo cotidiano. A oração simples tem um poder imenso. Jesus não nos ensinou fórmulas complicadas, mas gestos de amor. Um dos mais antigos e poderosos é a bênção dos alimentos. Antes de cada refeição, faça o sinal da cruz e diga com o coração: Senhor, abençoai este alimento que vamos receber, que ele nos fortaleça no corpo e na alma. Livrai-nos de todo o mal visível e invisível, e que tudo o que temos e somos seja para a vossa glória. Amém. Essa oração, quando feita com fé, quebra qualquer consagração oculta. Por quê? No momento em que um alimento é abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é arrancado das trevas e devolvido à luz. João Paulo II dizia: quando o cristão ora, o inferno treme. Não é preciso complicar. Uma simples bênção com fé vale mais do que 1000 rituais. E se, por acaso, alguém já comeu algo consagrado ao mal, basta orar e confiar na misericórdia divina. A graça restaura tudo. 3. Água benta e o sinal da cruz entre os sacramentais da Igreja. A água benta é uma das maiores expressões da presença purificadora de Deus. Ela lembra o nosso batismo, o momento em que fomos libertos do domínio do pecado. Borrifar um pouco de água benta sobre os alimentos, a cozinha ou a mesa, é um gesto de fé e proteção. Não é superstição, mas memória viva do batismo e do poder redentor de Cristo. João Paulo II, quando abençoava multidões, sempre fazia o sinal da cruz com a água. Ele dizia: com este sinal, recordamos que pertencemos a Deus e não ao mal. Assim, o cristão pode usar esse sinal com simplicidade e fé. Antes de comer, faça o sinal da cruz sobre o prato. Ao cozinhar, peça: Senhor, abençoai este alimento desde o preparo. E ao terminar a refeição, agradeça. A gratidão é também um escudo. Quem agradece está em comunhão com o Criador. E o inimigo nada pode contra a alma grata. 4. A confissão e a Eucaristia. Purificação total, mas a proteção mais poderosa não está fora, está dentro. Nenhum alimento pode ferir a alma que vive em estado de graça. Por isso, a confissão e a Eucaristia são as duas colunas da pureza espiritual. Na confissão, o coração é limpo das manchas do pecado e toda influência espiritual negativa perde força. No altar, ao comungar o corpo e o sangue de Cristo, o cristão recebe o alimento incorruptível, aquele que purifica tudo o que é humano. João Paulo II afirmava com ternura: quem se alimenta de Cristo não pode mais ter fome de enganos. Comunhão é o verdadeiro antídoto contra o alimento profanado, porque o corpo de Cristo é a vitória sobre toda
forma de idolatria. O Papa dizia também, na Eucaristia, o cristão reencontra a verdade do seu ser e a luz para o seu caminho. Se o demônio tenta usar o alimento como porta de entrada, Deus o usa como porta de salvação. Tudo depende de quem está no centro da mesa. 5. O lar cristão como território consagrado à mesa de um cristão é um altar doméstico. Cada refeição pode ser uma liturgia de amor e comunhão. Mas para isso, é preciso que o lar seja consagrado a Cristo. Coloque uma cruz na cozinha. Tenha uma imagem de Nossa Senhora ou do Sagrado Coração perto da mesa. Acenda uma vela ao rezar antes das refeições. Quando possível, esses gestos, feitos com fé, transformam o lar em território sagrado. João Paulo II dizia, a família que reza unida, permanece unida. E poderíamos acrescentar, a família que abençoa sua mesa, vence toda tentação. A casa abençoada é como uma muralha de luz. Nenhum mal prospera, onde há oração e gratidão. 6. O poder do testemunho. A maior forma de proteção é o testemunho. Quando vivemos nossa fé com alegria e coragem, o inimigo perde terreno. Há muitos cristãos que já foram libertos de medos, perturbações e confusões simplesmente por aprenderem a consagrar tudo o que fazem a Deus, inclusive o alimento. E testemunhar isso é uma forma de evangelizar. Falar sobre a bênção dos alimentos, ensinar os filhos a orar, explicar o valor da Eucaristia, tudo isso é pregar o Evangelho com gestos simples. João Paulo II dizia aos jovens, o mundo não precisa de mestres, mas de testemunhas. O cristão que vive essa pureza no cotidiano se torna uma luz silenciosa. Ele não aponta o mal com medo, mas anuncia o bem com serenidade. 7. Consagração da mesa e da vida para encerrar. Uma oração que João Paulo II certamente faria com o coração voltado para Cristo. Oração de consagração da mesa e da vida, Senhor Jesus Cristo. Tu que te fizeste alimento de salvação. Entra agora na nossa casa e no nosso coração. Abençoa cada pão, cada fruto, cada refeição. Purifica com teu Espírito tudo o que foi tocado pelo mal. Que esta mesa seja teu altar de amor. Que nada contrário à tua vontade encontre lugar aqui. Dá-nos discernimento, gratidão e fé viva, para que cada alimento nos conduza mais perto de ti. Jesus, tu és o pão da vida. A ti entregamos a nossa mesa, o nosso lar e o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerramento devocional sugerido para o vídeo. Voz suave. Instrumental de fundo. Que o Espírito Santo abençoe o seu lar. Purifique sua mesa e fortaleça sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.